Doutor Monteiro, uma presença no Vale do Ribeira. Na África, cada ancião que morre é uma biblioteca que se queima. A conhecida frase é uma citação do filósofo, etnólogo e historiador malinês Amadou Hampâté-Bâ. Na morte, o homem leva consigo impressões, descobertas, histórias. Uma história como a do Dr. Jerônimo Lúcio de Almeida Monteiro Lopes apenas pode ser tangenciada, e isso demanda o resgate de memórias, inclusive as minhas memórias, com as cores, perfumes e sons que ficaram há muito na infância. Considerei escrever este artigo exatamente para que as minhas lembranças fossem confrontadas com informações levantadas por pesquisadores acadêmicos. Neste ponto, faz-se necessário agradecer aos pesquisadores Valéria Gomes Costa, que obteve o seu título de doutorado com a tese Trajetórias Negras, os Libertos da Costa d'África no Recife, 1846-1890. Carolina Viana Dantas, com o trabalho Manuel da Mota Monteiro Lopes, um deputado negro na Primeira República. E Juarez C. Silva, com História e Mobilidade Social Negra, a família Monteiro Lopes, 150 anos, cuja percepção foi a de que Monteiro Lopes ultrapassa o nome de uma pessoa ou família, torna-se um conceito. De igual importância é o trabalho da Biblioteca Nacional, que disponibiliza um acervo digital riquíssimo. Agradeço aos meus pais por me permitirem, desde a minha tenra infância, acompanhar as suas conversas com o Sr. Lucas Ribeiro, amigo pessoal de Dr. Monteiro. Hoje entrei em uma loja de livros usados. Deparei-me com 2 livros que adquiri após folheá-los. Quando abri o primeiro livro, Pequenos Poemas em Prosa, uma tradução de Charles Baudelaire, meus olhos foram atraídos para o seguinte trecho. Quando eu chegava ao fim daquele bairro, sob os clarões do gás, senti um braço que deslizava docemente sob o meu e ouvi uma voz que me dizia ao ouvido: "O senhor é médico?" No outro livro que folheei, A Consciência de Zeno, de Ítalo Svevo, a primeira frase que li serviu-me de alerta. O doutor recomendou-me que não me obstinasse em perscrutar longe demais. Friso que encontrei esses livros enquanto aguardava a emissão de uma certidão para checar a data de nascimento de Dr. Monteiro. Passo a relatar o que ouvi, vi, li e senti. A primeira lembrança que tenho da casa do Dr. Monteiro, em Registro, São Paulo, é de imponência, simplicidade e solidão. Na ocasião ainda não estava cercada por construções. Assentada em um morro em frente ao rio Ribeira de Iguape, já abrigava em seu seio artesanato popular, esculturas de barro retratando ribeirinhas. Para fazer morada de histórias de tempos imemoriais,
Dr. Monteiro projetou a sua casa aos moldes do castelo de São Jorge da Mina, África Ocidental. A história do Dr. Jerônimo Lúcio de Almeida Monteiro Lopes, o nosso querido Dr. Monteiro, como passou a ser chamado no Vale do Ribeira, em São Paulo, começou em Recife, com seus ancestrais vindos de São Jorge da Mina, atualmente Elmina, capital de Gana, África Ocidental. Conhecidos como Minas, os africanos oriundos da África Ocidental, entre o final do século XVII e segunda metade do século XIX, em Recife, criaram uma rede de compadrios. Minas libertos também tinham cativos, mas identificaram que, apesar de libertos e amealharem patrimônio considerável, só a educação formal, alinhada com a busca do reconhecimento público, seria a forma de romper os grilhões que assolavam a sociedade brasileira em construção. Os Minas, ancestrais de Dr. Monteiro, começaram uma estirpe em Recife e espaços sociais e políticos foram assegurados aos seus descendentes. Dr. Jerônimo Lúcio de Almeida Monteiro Lopes, médico formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1912, é filho do famoso jurista João Clodoaldo Monteiro Lopes e da senhora Luciana Felizarda Rodrigues de Almeida Monteiro Lopes, ambos descendentes de Minas influentes em Recife. O Teatro Santa Isabel, em Recife, era uma extensão da Faculdade de Direito para os estudantes, dentre eles, Dr. João Clodoaldo Monteiro Lopes, que bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito de Recife e concluiu o doutorado em 1879. Antes de 1862, quando Castro Alves chegou na capital pernambucana, ideais abolicionistas e republicanos efervesciam na sociedade recifense. Foi no Teatro Santa Isabel que Castro Alves viu pela primeira vez a artista Eugênia Câmara. Transpirava razão e emoção o Teatro Santa Isabel, que em 1949 ganhou o título de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sendo inaugurado em 1850, em estilo neoclássico, projetado pelo engenheiro Louis Leger Vautier. Para o menino Jerônimo Lúcio, o Teatro Santa Isabel era um local de puro encantamento, pois a família Monteiro Lopes retornava do teatro feliz, com a alma renovada após as apresentações teatrais, orquestrais e de ópera. A primeira viagem do menino Jerônimo a Paris também ficaria gravada para sempre em sua memória. Em suas conversas, sempre se reportava aos lindos jardins parisienses. Marcantes também foram as personalidades que visitavam a casa de sua família, quando ainda no Brasil Império, seu pai, Dr. João Clodoaldo Monteiro Lopes, exerceu mandatos como vereador e como deputado foi presidente da Assembleia da então província de Pernambuco. João Clodoaldo Monteiro Lopes é filho de Jerônimo da Mota Monteiro Lopes e de Maria Egípcia de Paula Lopes.
Dr. Monteiro recebeu o mesmo nome do avô paterno. Quando seu pai, Dr. João Clodoaldo, faleceu em 1908, no dia 27 de outubro, o seu passamento foi noticiado no jornal O País, na edição de 28 de outubro de 1908. No obituário consta que deixou 6 filhos, 3 acadêmicos de medicina no Rio de Janeiro, dentre eles Dr. Monteiro, e 3 estudantes de engenharia. A informação de que o Dr. Monteiro era o filho mais moço e estudante do 4º ano de medicina também consta no obituário do jornal O Século, do Rio de Janeiro, de 28 de outubro de 1908. A missa de 7º dia do Dr. João Clodoaldo Monteiro Lopes, que o seu irmão, Dr. Manuel da Mota Monteiro Lopes, mandou celebrar no Rio de Janeiro, também foi notícia do jornal O País e foi assim descrita. O ato religioso, que foi solene, efetuou-se na matriz do Santíssimo Sacramento. Nos 5 altares da igreja, profusamente iluminados, celebraram monsenhores Alfeu Rosas, Cristiano Paulo e Ismael de Paula, e na Capela Mor, o cônego Dr. Paula Chaves. Durante as cerimônias religiosas, as bandas de música do Corpo de Bombeiros e Infantaria da Marinha executaram sentidas marchas fúnebres de Chopin, Saint-Saëns e Meyerbeer. Dr. Monteiro relatava como foi a missa de seu pai. Falava com muito amor de sua bela mãe. O seu nome Lúcio foi uma homenagem a Luciana, considerada uma das jovens mais ricas de Recife. Nascida Luciana Felizarda Rodrigues da Almeida, passou a se chamar Luciana Felizarda Rodrigues de Almeida Lopes após o casamento. Filha do Mina Alexandre Rodrigues da Almeida e de Felizarda Maria da Conceição. No obituário do marido João Clodoaldo, consta que Dona Luciana é irmã do doutor Fortunato Roberto Guimarães. O jovem Jerônimo Lúcio, enquanto estudava medicina no Rio de Janeiro, acompanhou um embate travado por seu tio paterno, Dr. Manuel da Mota Monteiro Lopes, que nasceu em 1867 e faleceu em 1910. Foi um célebre político, eleito o primeiro deputado negro da capital federal, então no Rio de Janeiro, na recente república, rançosa e com muitas barreiras de preconceito. Apesar do deputado Monteiro Lopes ser reconhecido pela elegância sóbria e formal, cultura e inteligência, a sua figura foi objeto de charges, críticas em jornais e até mesmo marchinha de carnaval em que foi retratado de forma pejorativa. Mesmo eleito, só conseguiu o deputado assumir o seu mandato após intensa luta e apoio dos seus eleitores e associações que apoiaram a sua candidatura. Por intermédio de seu tio, o deputado Monteiro Lopes, o jovem Jerônimo conheceu José do Patrocínio. Contava que suas conversas versavam um pouco sobre medicina, pois José do Patrocínio havia cursado a faculdade de medicina e concluído o curso como farmacêutico. Presenciou o jovem Jerônimo um discurso memorável feito por seu tio no túmulo de José do Patrocínio, em que jurou não deixar morrer
os ideais de patrocínio em face dos insubmissos que ainda não compreenderam que a Lei de 13 de maio de 1888 firmou a igualdade dos brasileiros. Na literatura, o deputado Monteiro Lopes deixou a novela Os Miseráveis do Recife, em 1887, e Drama de Sangue, em 1890. Na política, foi um dos precursores da legislação trabalhista protetiva dos operários. Dr. Monteiro, no Vale do Ribeira, também era reconhecido pela vasta cultura e elegância. Em razão da sua profissão, usava comumente ternos de linho branco confeccionados por Vicente Bonacore Farina, em São Paulo, mas nas ocasiões sociais usava ternos pretos e gravata borboleta. Esteve Dr. Monteiro na linha de frente no combate da gripe espanhola no Rio de Janeiro. 2 grandes perdas teve em um curto período: sua noiva, que faleceu em Paris, e o seu primo, filho do deputado Monteiro Lopes, vitimado pela gripe espanhola. Logo após, como era comum na época, e por dominar francês, alemão e inglês, acompanhou pacientes em viagens internacionais. Em Cleveland, Estados Unidos, aproveitou a ocasião para fazer um curso em um hospital muito antigo e tradicional. Em outra viagem, acompanhou um paciente até Zurique. Da mesma forma, não desperdiçou a oportunidade para fazer um curso em um hospital. Retornando ao Brasil, atendeu ao pedido do amigo, Coronel José Soares Marcondes, e mudou-se para o município de Presidente Prudente. Em 9 de setembro de 1920, seu nome passou a constar no Correio Paulistano como médico matriculado no estado de São Paulo, na Diretoria-Geral de Serviço Sanitário. Na edição de 1931 do Almanaque Lemert, permanece na lista dos médicos do município de Presidente Prudente. Transferiu-se para o Vale do Ribeira em 1935, pois o Vale do Ribeira foi descrito por seu amigo, médico e poeta Martins Fontes, como uma região que necessitava de médicos com a sua experiência e competência. Martins Fontes estava certo, pois Dr. Monteiro auxiliou na instalação do Hospital Regional de Pariquera-Sul, usando inclusive dos seus contatos políticos para esse intento. A música, a prosa e a amizade. Na década de 50, ficou muito amigo de Lucas Ribeiro, comerciante, técnico em radioeletrônica, que mantinha o serviço de alto-falante de registro. Lucas Ribeiro, homem culto, conversava sobre os mais diversos assuntos com a tranquilidade de quem viveu muitas vidas em uma só. Dr. Monteiro frequentava a sua casa e com Lucas Ribeiro conversava sobre música, tecnologia, contava passagens de sua vida, das personalidades que conheceu e que deixaram seu nome na história. Com desgosto, destacava acontecimentos que reforçavam a sua opinião sobre o caminho sofrível que os cursos de medicina estavam trilhando. Relatava que durante a sua estada nos Estados Unidos, conheceu uma faculdade de medicina
e que essa faculdade passou a ser um modelo para as outras. A partir de então, os novos médicos não estudavam bioquímica e apenas indicavam medicamentos conforme catálogos oferecidos pelos representantes dos laboratórios. Ouvi essas histórias na chácara de Lucas Ribeiro, quando entre conversas com meus pais, pegava a sua flauta e nos mostrava suas composições. Após executar uma valsa de sua autoria chamada Dr. Monteiro, Lucas Ribeiro contou que Dr. Monteiro havia estudado piano quando criança. O consultório de Dr. Monteiro ficava em sua casa, às margens do rio Ribeira de Iguape, na rua Miguel Abiazar, número 230, em Registro, São Paulo, imóvel em que viveu por mais de 30 anos. Lá, as pessoas que necessitavam de seus cuidados não precisavam se preocupar em ter recursos para o pagamento da consulta e, em muitos casos, nem mesmo pelo aviamento da receita. Aquele médico havia feito o juramento de Hipócrates e a sua palavra não tergiversava. Em uma manhã, Dr. Monteiro deixou de abrir a sua janela para dizer o seu bom dia para os transeuntes e começar a sua rotina de trabalho. Permaneceu no sofá, impecavelmente vestido, cercado pelos livros que lhe foram tão queridos por toda a sua vida. Dentre os transeuntes que Dr. Monteiro cumprimentava diariamente, estavam as águas do rio. Naquele dia, as águas do rio Ribeira de Iguape chegaram no mar e, em uma correnteza favorável, levaram uma mensagem para as costas de São Jorge da Mina, na África Ocidental. No dia 12 de abril de 1966, uma biblioteca inteira se incendiou e não foi queimada uma só página.